Você ouve a ZYC 372, Rádio Comunitária Grande Rio FM, modulando em 87.9. Estúdio situado Avenida Getúlio Vargas, bairro de Fátima Centro, em Barra, Bahia. Telefone 74-3662-2317. Grande Rio FM, a rádio que é tudo e muito mais. Grande Rio FM. Garotinho! Beleza, bom dia pra você, amigo ouvinte, sintonizado com a gente na Rádio da Vida, a rádio da família Barrense. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Hoje aqui no programa Um Dedo de Prosa, como nós havíamos divulgado. Um abraço aí pra galera que nos acompanha através das nossas plataformas, nas redes sociais e falando dessa expectativa bacana de hoje poder conversar com o filho da Barra, médico da Barra, nos estúdios da Grande Rio, Dr. Bonifácio, Gungazinho, carinhosamente conhecido por todos nós, aqui para a gente falar da saúde do homem, mais especificamente trazer essa tona da próstata. Tudo isso em nome da Autopeças Alex, orgulho de ser barrense. Doutor, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e hoje está aqui com a gente falando ao povo da Barra, ao seu povo, de um assunto tão bacana que é as orientações para o câncer de próstata. Bom dia. Bom dia, grande garotinho, e bom dia ao povo também da Barra. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês, para a gente falar um pouco sobre a saúde do homem e um pouco sobre o meu retorno para a Barra, que é essa cidade que eu escolhi para viver mesmo, é a cidade do meu coração. Aí nós falávamos, né, a respeito dessa vinda do senhor hoje, e aí algumas pessoas nos falam, rapaz, mas que mentalidade é essa desse menino, questionando, né? Porque o senhor saiu muito cedo daqui. Com quantos anos, mais ou menos? 15 anos, eu saí da Barra com 15 anos. Fui fazer ensino médio em Feira, depois de 3 anos de ensino médio, mais 3 anos de cursinho, a gente passou em medicina lá no Rio de Janeiro, e aí fui sozinho, na cara e na coragem, para o Rio para fazer medicina. Terminei em 2017 medicina, 2018 entrei na residência, passei um novo vestibular, passei na residência de cirurgia geral, terminei cirurgia geral no início de 2020. E em 2022 fiz outra prova dificílima, com poucas vagas em Pernambuco, 9 vagas eu acho na época, e aí a gente passou em urologia e fui fazer urologia lá em Pernambuco. E aí, depois de 3 anos estou retornando para a nossa cidade para, com todo o conhecimento adquirido, a gente ajudar a população. Gungazinho, basicamente aí 20 anos. 20 anos. 20 anos de história, assim, a gente conta em poucas linhas, mas assim, a família, os amigos próximos que acompanharam sabem que a luta foi grande, que a luta do meu pai, da minha mãe, foi gigantesca, da minha família como um todo, para a gente estar aqui hoje, como urologista, como cirurgião geral. E o que a gente tem que valorizar é isso que o senhor falou, né? A raiz, família, mãe, pai, tios, sobrinhos, enfim, a família é fundamental. E o senhor hoje traz de um lado a essência dos camandarobas, mas traz de um outro lado a essência dos lobos também? Isso, garotinho. Eu sou, para quem não me conhece aí, eu sou filho de Zé Lois, da sorveteria, e de Rejane, professora Rejane de matemática. Neto do velho Gungá da sorveteria, que tem um picolé famoso aqui na cidade, e de Glici e Cândido, né, também da família Rocha. E assim, sempre criado com muito amor e carinho, minha família toda sempre me deu muito apoio para a gente estar aqui hoje. O senhor falou que 20 anos fora da Barra, e durante esse percurso, dentro da sua sabiência, o senhor foi adquirindo know-how interessante. O senhor poderia estar em outro nível, eu falo em termos de capital, né? Por que essa vontade de retornar ao seu torrão? Garotinho, a gente quando vai se qualificando, né? Quando a gente vai fazendo residências médicas, especializações médicas, a gente vai ficando com a mão de obra assim, extremamente qualificada. E as oportunidades fora da Barra surgem, né? Fora nas grandes cidades surgem. Mas, assim, eu tenho um amor imenso por essa cidade, assim, é coisa que vem realmente do peito, da raiz, do coração, e que me fez voltar. Eu sempre saí da Barra, eu lembro que eu queria ser médico já com 13 anos de idade, 12, 13 anos, quem me conhece sabe, eu já queria ser médico, e eu sempre disse, eu vou fazer medicina e vou voltar para a Barra para ajudar minha família, meu pai, minha mãe e minha família, e nesse momento eu estou realizando o grande sonho da minha vida, que é voltar para a minha cidade natal e ajudar meu povo e ajudar minha família.
E aí a gente pode dizer o seguinte, que já tem famílias na Barra que ela já traz no seu DNA algumas particularidades em termos de profissão. Por exemplo, os Camandaroba nós já tivemos uma história interessante em termos de médicos, né? Sim, sim, garotinho. Assim, inclusive, uma das minhas grandes inspirações foi meu tio João Camandaroba, que já ajudou muita gente aqui na Barra, era cirurgião também, e foi uma grande inspiração para mim como médico cirurgião. Então, realmente, isso aí foi uma grande inspiração para a gente voltar para a nossa cidade e para seguir na profissão. Maravilha. Doutor Bonifácio, aqui nos estúdios da Grande Rio. Bonifácio do quê? Bonifácio Camandaroba Neto, mas assim, os antigos da minha época aqui me conhecem como Gungazinho, um apelido por conta do meu avô, né? Uhum. Meu nome é o mesmo nome do meu avô. O nome do meu avô, Gungá, era Bonifácio Camandaroba, o meu é Bonifácio Camandaroba Neto. Gungá era meu avô, o pessoal aqui me chama carinhosamente, os mais antigos, como você também, de Gungazinho. Gungazinho, e aí a gente imagina que para chegar onde o senhor está hoje, seja fácil, mas o senhor nos falava que não é fácil, né? Chegar, ter realmente a concretização desses sonhos. E aí a gente se reporta à questão educacional. O senhor é de que turma de formandos do Santa Eufrásia? Minha turma de formandos aqui, a gente formou em 2008, né? Eu sou da turma, assim, de gente mais conhecida aqui, Naitan, Pedro Felipe, Álvaro Márcio, enfim, tem muita gente conhecida, Abdias, que eu falei para você, filho de Adilson, uma galera muito conhecida e muito presente aqui na cidade. 2008, minha turma terminou, mas eu saí da Barra em 2005 com 15 anos para fazer ensino médio lá em Feira de Santana. Eu fiz meu ensino médio lá já com o intuito de ser médico. E não foi fácil não, viu? Foi difícil demais para passar. E aí quando a gente se reporta a isso, Gungazinho, é por conta que ainda com toda a tecnologia, com todo o avanço, com todo o salto que a educação da Barra deu, mas quando chega lá fora, a realidade é totalmente diferente. Quando a gente vai comparar em termos de vestibular, a educação da Barra ainda deixa um pouco a desejar. Na verdade, assim, eu digo que aí fora a educação é muito mais qualificada, porque tem mais gente qualificada morando nas capitais. Mas aqui na Barra também tem muita gente boa. Mas, assim, na maioria das vezes, o jovem que quer realmente conseguir algo maior em termos de educação, acaba tendo, na minha época, acabava tendo que sair da Barra. Tenho muitos colegas aí que também precisaram sair para fazer cursinho, para fazer um ensino médio melhor, para poder passar em medicina. Mas também tive colegas, viu, garotinhos, que fizeram ensino médio aqui e passaram também no vestibular. Um exemplo deles é Igor Muriel, que hoje é anestesiologista e está trabalhando aqui em torno de uma semana aqui na nossa cidade, da minha idade. Que maravilha, mas aí a gente sente essa disparidade, né, na questão educacional. Sim. A hora de um município do interior, para que você chegue na capital, para competir de igual para aqueles que lá estão, realmente há uma disparidade. Uma disparidade gigantesca e, assim, quando eu cheguei no ensino médio lá em Feira, eu tive que estudar praticamente o dobro ou o triplo, né, dos colegas da minha idade. E eu realmente tomei ali na época como profissão mesmo. Minha profissão agora é ser estudante. Eu estudava horas e horas por dia. Tio Alonso, minhas primas devem estar ouvindo aí, me deram todo o apoio, o Alonso Camandaroba lá em Feira. Foi praticamente um segundo pai, uma segunda família para mim. E, assim, graças a Deus eu tive esse apoio familiar lá em Feira para estudar e crescer na profissão. Que maravilha. Nós temos um áudio aí, pedi aqui o nosso técnico, né, para trazer esse áudio, é de uma figura que é um dos seus tios, né, e aí a gente falando, e ele fala dessa alegria de ter você como membro da família Lobo e Camandaroba. Vamos ouvir. Vamos ver aqui, aí na pasta lá da Grande Rio, vamos trazer aqui para a gente ouvir. Assim, Adriano, Bonifácio é um menino assim que na minha opinião, qualquer pessoa queria que nascesse um ser humano daquele quilate no seu ser familiar. É uma pessoa de uma humildade que eu não sei nem explicar o tamanho. É uma pessoa que a família toda tem assim uma reverência muito grande, porque é muito humilde. É uma pessoa de uma humildade muito grande, de uma inteligência que pouco se vê igual.
Você vê esse jeito dele assim, meio. Esse jeitão dele aí, mas por trás desse jeito aí tem uma inteligência fora do normal. Muito fora do normal. Muito, muito grande. Além dessa humildade incrível, né? Então, assim, é uma honra muito grande mesmo, assim, ter um jovem desse na família, que deixou, inclusive, fez uma faculdade que poucos pobres fazem, né? Mas ele fez com muito esforço, com muita garra, com todo o apoio da família, dos pais e dos tios da família, né? E não deixou a desejar. Tem crescido muito através da educação. Beleza, tá aí Marcelo Lobo, um dos seus tios, falando dessa satisfação que é ter, né, você como um membro da família. Sim. Tio Marcelo aí, praticamente também um outro segundo pai para mim. Assim, momentos de dificuldade que a gente teve no Rio, assim, dificuldade mesmo, financeira e tudo mais. Tio Marcelo, por várias vezes, me ligava e tá precisando de ajuda e mandava ajuda. A família foi toda, chegou junto comigo, assim. Se eu tô aqui hoje, tem uma frase que é de Cervantes, mas que Isaac Newton reportou, que é: se eu cheguei mais longe, foi porque eu me apoiei sobre o ombro de gigantes. Tio Marcelo foi um desses gigantes sobre o qual eu me apoiei. Graças a Deus. E aí a gente traz agora para o campo da fé, né? E aí, por que eu me reporto ao campo da fé? Porque nós entendemos o seguinte, que a fé sem a ciência, ela é tão inútil quanto a ciência sem a fé. E nessa conjuntura toda? Adriano, eu venho de uma família muito católica, né? Minha avó, minha mãe, a gente é muito católico e realmente, para chegar onde a gente chegou, para enfrentar tudo que a gente enfrentou, a gente teve que ter muita fé. Eu, por exemplo, vou falar aqui, não sei do tempo aí, mas vou contar uma história breve. Uhum. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer medicina, eu passei na prova, na época muito difícil, Faculdade de Medicina de Campos, e eu não tinha dinheiro para pagar, foi uma faculdade privada, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, naquela época estava começando a surgir o FIES, e eu cheguei no balcão da faculdade e falei, eu vim aqui, mas eu só vou ficar aqui se eu tiver o FIES. E aí a moça da recepção falou, Bonifácio, aqui não está tendo mais FIES, não. Aí comecei a chorar. Peguei o telefone, liguei para minha mãe, olha o que é fé. Liguei para minha mãe e falei, minha mãe, não tem mais FIES aqui não, a gente só tem o dinheiro da matrícula, eu vou voltar para a Barra. Minha mãe, não, meu filho, você não vai voltar não, faça a matrícula, que a gente vai dar um jeito, Deus vai ajudar, e a gente vai dar um jeito de você fazer sua faculdade. E aí eu fiz a matrícula. No mesmo momento que eu fiz a matrícula, a moça lá da faculdade falou, Bonifácio, tem uma outra alternativa aqui, que é bolsa. Você sobe lá, pergunta à assistente social. Quando eu subi, perguntei à assistente social, existe uma bolsa aqui na faculdade? Ela falou, existe, Bonifácio. E qual é o critério? Ela falou, olha, o critério para ser bolsista aqui é renda per capita, renda familiar. Se sua família tiver uma renda baixa, você consegue a bolsa. Eu falei, oxe, então já consegui. Porque minha família não está com essa renda toda, não. E aí, a fé. É uma história de fé. Porque se não fosse a fé da minha mãe, eu teria desistido. E ela falou, não, meu filho, vai dar certo. Tenha fé em Deus. Eu fui lá e deu certo. Que maravilha. Me emociono muito com essa história. Maravilha, maravilha. E a gente é movido por essa fé. Graças a Deus. É uma coisa que é nossa, né? Eu falo nossa enquanto barrense. Pensa num povo que tem uma fé assim extraordinária, somos nós. Beleza. E aí a gente agora propriamente entra dentro do assunto. Ficou alguma coisa nesse quesito, né, de jornada, de família, que o senhor gostaria de falar? Fica à vontade. Não, só agradecer mesmo minha família, meus amigos aí, todo mundo que está assistindo, ouvindo, sabe da luta que foi, e só agradecer mesmo, só gratidão a eles e a Deus. Maravilha. Urologia, vamos lá entrar na especialidade, porque quando se fala em urologia, doutor, se imagina o seguinte, que é só voltada à questão da próstata, mas estudando para conversar com o senhor, a gente percebe que o campo ele é bem mais extenso. Urologia é uma especialidade espetacular que eu escolhi, porque o urologista, assim, ele abrange muita coisa interessante. O urologista, ele trata do trato genital masculino, né, que cuida do órgão masculino mesmo, do pênis, e ele trata o trato urinário, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente atende o paciente que tem dificuldade de urinar, o paciente que tem tumor renal, tumor de bexiga, câncer de pênis, infecções sexualmente transmissíveis.
E na mulher, por exemplo, também a gente atende aquelas mulheres que têm prolapso genital, que têm incontinência urinária. A gente praticamente atende uma área muito grande na medicina, é uma especialidade espetacular. Faz a gente... Todo urologista é cirurgião. Para ser urologista, você tem que ter feito cirurgia geral. Então, a gente adora operar. Então, a urologia, a gente opera desde as coisas pequenas, a gente pode operar uma fimose, uma postectomia, desde as cirurgias mais complexas, como uma retirada de rim, um transplante renal, uma retirada de uma glândula adrenal, uma retirada de bexiga, né, para tratar câncer. Então, é uma especialidade espetacular. Quanto tempo se leva para que se torne realmente, de fato, um urologista da forma que o senhor é hoje? O urologista hoje ele tem que fazer 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, 9, mais 3 anos de urologia, 12 anos para a gente bater o martelo assim de sou urologista. E o pessoal confunde muito urologia com proctologia, né? Muita gente me manda mensagem, pergunta, doutor, você opera hemorroida, você opera essa parte de anal e tudo mais? Aí eu falo, não, olha, urologista, a gente cuida do trato geniturinário masculino e também do trato urinário feminino. E essa parte do toque retal que a gente faz é um toque retal praticamente para avaliar a próstata, né? Porque a próstata está ali praticamente ali na frente do reto, e aí a gente consegue analisar a próstata através do toque retal, mas são especialidades completamente diferentes. Verdade. Doutor, a partir de que momento o homem tem que se preocupar nesse sentido, basicamente, com a próstata? Vamos lá. Isso aí é uma pergunta interessante, Adriano. Mas, assim, se a gente for fazer uma análise mais profunda, o jovem que vai começar a sua vida sexual, o adulto que tem ali uma infecção urinária ou outra durante o percurso, o ideal é que ele seja acompanhado já desde mais cedo. Não precisa ser regular, mas ele que seja acompanhado e orientado desde cedo sobre saúde sexual, sobre saúde do homem desde cedo. Falando um pouco especificamente sobre o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia e as principais entidades mundiais de urologia do mundo, né, a norte-americana e a europeia, recomendam o acompanhamento de 50 aos 80 anos. Esses pacientes dos 50 aos 80 anos, eles precisam fazer o rastreio de câncer de próstata. O rastreio, na verdade, o ideal seria que todas as pessoas dessa faixa etária fizessem aí o PSA e o toque retal, para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Hoje em dia, estava falando com você mais cedo, o câncer de próstata é a segunda doença mais diagnosticada no homem, né, de tumor, no mundo. Só perde aí para o câncer de pele. E aqui no Brasil, a gente tem uma média de diagnósticos anuais de 70 mil, praticamente um estádio cheio de diagnóstico por ano, e em torno de 16 mil mortes por ano, segundo dados do INCA. Então, assim, é uma doença que é muito diagnosticada, com índice de mortalidade considerável, e que, às vezes, o homem ele tem uma cultura de não se cuidar tanto. Então, às vezes, o homem precisa se cuidar mais, né? Procurar mais urologistas, principalmente nessa faixa etária. Maravilha. Agora, 8 horas e 30 minutos. Deixa nós convidarmos aqui o doutor Flávio Cordeiro para falar com a gente, está aqui também participando. Doutor, pode ligar aí para a gente, né? Ou, se o senhor preferir, pode mandar o seu áudio aí, estava ligando aqui para a gente para participar. Então, é isso. Hoje aqui, nos estúdios da Grande Rio, com o doutor Bonifácio, trocando a ideia, batendo um papo, trazendo essa saúde masculina, uma discussão mais ampla aqui na Grande Rio. Doutor, a gente vê o seguinte, fica ainda uma dúvida. Somente com PSA nós resolvemos, e a partir de que momento tem que ser feito o PSA, ou tem que necessariamente ter o toque? Então, a recomendação da literatura médica é realmente que só para você ter uma ideia, Adriano, eu costumo falar para meus pacientes, o PSA, que é um exame barato, junto com o toque retal, que é um exame que não custa nada, é um exame rápido, incomoda o homem, obviamente, mas assim, os dois juntos a gente consegue ter em torno de 80% de acurácia no diagnóstico, apenas com esses dois exames simples e barato. Então, o toque retal ele é fundamental para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata.
E não só fazer o diagnóstico, às vezes o paciente que tem câncer, a gente no toque avalia para ver se esse paciente consegue ser operado ou não. A gente avalia outras questões que não seja só o câncer de próstata. Se tem uma próstata aumentada de tamanho também, isso tudo é importante. Tá aí. No caso do toque, né? Tem que ser realmente já a partir dos 45 ou como é que é? O toque retal e o PSA, né, que é o rastreio de câncer de próstata, como eu falei, é a partir dos 50 anos. Mas se o paciente tiver um fator de risco, que seja de ascendência afrodescendente, paciente negro, ou se ele já tiver história de câncer de próstata na família, parente de primeiro grau com câncer de próstata, esse paciente, essa idade cai 5 anos. Ele tem que começar o rastreio com 45 anos. Basicamente isso. Porque o negro, na literatura, ele tem uma chance maior de ter câncer de próstata que o branco. E basicamente isso. Doutor, a gente acompanhando o senhor, porque a gente acompanha os filhos da Barra, seja aqui ou seja fora, e hoje com essa tecnologia que está aí à nossa disposição, a gente sabe tudo um pouquinho de cada filho, de cada irmão nosso dessa terra querida. E a gente acompanha o trabalho do senhor nas redes sociais. E a gente percebe que houve um avanço considerável na forma de fazer a cirurgia. Por exemplo, já não é mais aquela cirurgia tão invasiva que necessariamente tem que cortar o paciente. Isso. Na urologia, Adriano, a gente usa muito os orifícios naturais do corpo humano para operar, né? A urologia é uma especialidade altamente tecnológica, o pessoal usa hoje muito robô, laser, e a gente, por exemplo, na urologia, o paciente que tem um cálculo renal, que tem aquela dor, que é pior, às vezes, até do que aquela dor do parto, paciente sofrendo muito, a gente entra pelo canal da urina, pelo pênis, sem corte nenhum, passa pela bexiga, vai no ureter, vai até o rim do paciente sem corte nenhum, tudo por dentro, com a câmera e com o aparelho adequado, vai lá e fragmenta o cálculo e resolve a vida do paciente sem ter um corte. A gente trata uma doença grave que pode dar e causar uma disfunção renal, um problema renal grave, sem ter nenhum corte no paciente. E a gente, com muita felicidade, Adriano, que eu inclusive comunico aqui, que a gente, comigo, vai estar trazendo isso para a Barra. Além de aproveitar os orifícios naturais, hoje em dia a gente tem a videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva, que é aquela cirurgia que o pessoal chama, entre aspas, cirurgia laser, né? Mas é a cirurgia por vídeo, que a gente acessa a cavidade abdominal do paciente com incisões mínimas. Então, o paciente ele tem um trauma cirúrgico menor, o tempo de recuperação é maior, o tempo de internamento hospitalar é menor, e assim, é um avanço espetacular na medicina que a gente tem hoje, da videolaparoscopia. A videolaparoscopia surgiu em 1990, praticamente, no mundo. A gente já está aí com praticamente 35 anos que surgiu e a gente ainda não tem na Barra. Mas, assim, estou alinhando com a prefeitura, também com os outros médicos aqui da região, com o Dr. Valca, Dr. Trajano, Dr. Ailton. Dr. Ailton, até uma notícia de primeira mão, está fazendo uma especialização em cirurgia minimamente invasiva também, vai voltar e quer voltar para a Barra. Se apaixonou pela Barra e vai voltar para a Barra para a gente formar uma equipe aqui de cirurgia minimamente invasiva e a gente quer fornecer isso pelo SUS. Que maravilha. Então, é uma questão de tempo ou já é uma realidade do nosso município? É uma questão de pouco tempo, Adriano, porque a tecnologia ela não é barata, é cara. Então, a gente terminou a residência agora. O período de residência, de especialização, é um período que a gente praticamente passa o dia todo no hospital, trabalhando. A gente praticamente vive para fazer a residência, para pagar as contas e fazer a residência. Então, a gente vai trazer essa tecnologia, eu acho que já no início do segundo semestre. No início do segundo semestre, a gente já vai estar trazendo o vídeo e a cirurgia minimamente invasiva para a Barra. Maravilha. Bom, vamos tentar aqui o contato com o doutor Flávio, tá? Para falar com a gente. Oi, bom dia, doutor. Oi, bom dia. Acabou caindo aqui a ligação do Dr. Flávio, mas a gente está tentando aqui um contato com ele, tá bom? E é isso. Então, é questão de tempo de nós termos uma tecnologia com profissionais competentes para executar a serviço do nosso povo. Sim, assim, queria até agradecer, a prefeitura está totalmente aberta e disponível, conversei muito com o Romeu, conversei essa semana também com a secretária de Saúde, Sueli, e eles estão assim totalmente abertos a trazer a tecnologia para cá, e a gente tem agora profissional qualificado para isso, e ao que tudo indica, no início do segundo semestre desse ano, a gente já vai estar começando a videolaparoscopia aqui na Barra e a cirurgia minimamente invasiva, que vai ser muito boa para a população.
Maravilha. Bom dia, doutor. Como é que está o senhor? Seja bem-vindo. Tá caindo a ligação. Bom, doutor, se o senhor puder, mande um áudio aí, porque aí não é essa tecnologia, às vezes ela adianta, tem hora que ela atrapalha, né? E o sinal da internet, às vezes, não fica tão bacana como nós gostaríamos que fosse. Gungazinho hoje aqui nos estúdios da Grande Rio, trocando uma ideia, batendo um papo com a gente, falando dessa saúde masculina. Mudou a concepção do homem pensar a sua saúde? Qual é a análise como profissional que o senhor tem? Garotinho, graças a Deus, o homem hoje em dia ele tem tomado uma consciência muito maior da importância de cuidar da saúde do homem. Acho que também com o avanço da tecnologia, da informação, assim, muita gente me procura, aqui na Barra mesmo. Assim, eu voltei para aqui tem uma semana, mas a procura tem sido imensa. Isso aí me deixa muito feliz, porque é sinal de que o homem ele está se preocupando com a saúde dele, né? Deveria se preocupar tanto quanto a mulher, mas eu já tenho percebido uma melhora nesse sentido aí. Se você for comparar com antigamente, está bem melhor. E a gente percebe isso ontem, quando nós falávamos que estaria conversando com o senhor hoje, ligações de mansidão, de homens, amigos nossos de mansidão, querendo ter a certeza que o senhor estaria fazendo esse trabalho aqui na nossa cidade. Nós vamos tentando aí um contato, trazer essas informações precisas para você, amigo ouvinte. Sempre em nome da Autopeças Alex, orgulho de ser barrense, aqui nos estúdios da Grande Rio. A gente fala que essa questão de médico é uma felicidade. A Barra parece que tem uma felicidade muito grande para isso. Basta nós analisarmos, e aí a gente cita aqui o nome de 3, né, de tantos profissionais bons que nós temos na área da medicina. Um que já está no andar de cima, que foi um dos percussores, que é o doutor Aécio. E os outros, nós temos aí o doutor Trajano, o próprio Walker, e agora o senhor chegando. Parece que é algo da Barra, né? Esse atrativo por profissionais à altura. Sim, assim, eu desde pequeno que eu ouço falar nesses profissionais, né? Doutor Aécio, muito também no meu tio João. Quando eu terminei cirurgia geral, que eu vim para a Barra trabalhar como cirurgião, doutor Walker, doutor Valtécio, que é muito meu amigo, excelente cirurgião também, que infelizmente não está mais na nossa cidade, infelizmente mesmo, porque dependesse de mim ele estaria aqui. E doutor Trajano, os 3 cirurgiões da cidade sempre abriram totalmente assim as portas para mim, sempre me ajudaram. E a gente, quando termina logo a residência, a gente quer estar com gente que já tem um know-how, que já tem uma mão cirúrgica. E assim, eu queria inclusive agradecer aqui publicamente esses 3 grandes profissionais que a gente teve e tem aqui na nossa cidade. Gungazinho, hoje o senhor está trabalhando na Mediclínica. Seria isso mesmo? Isso. Hoje eu faço toda segunda-feira, atendo na Mediclínica, né, que é a clínica que é do nosso amigo Flávio, que fica ali perto do hospital, na Alameda. Toda segunda-feira eu estou fixo lá. Também estarei de plantão como cirurgião na última semana do mês, de todos os meses fixo. E breve a gente vai estar alinhando aí com o governo para a gente estar também fazendo um atendimento de urologia no SUS, de graça para muita gente que não tem condições de acessar o privado. Breve. Que maravilha. Doutor Gungazinho, aqui nos estúdios da Grande Rio, trocando uma ideia, batendo um papo com a gente. E você que está aí me ouvindo, se quiser mandar um áudio, né, quiser tirar qualquer dúvida, mande um áudio para a gente aqui, que a gente traz essa oportunidade realmente para o povo tirar suas dúvidas com um bom profissional. E hoje, filho da Barra, doutor Gungazinho aqui com a gente nos estúdios da Grande Rio. Doutor, a questão de hábitos, né, intervém a partir de que momento, como é que fica essa situação para a saúde do homem, especificamente falando da próstata? Assim, garotinho, é importante a gente ter hábito de vida saudável. Quem me acompanha nas redes sociais aí vê, eu sempre posto, até para também procurar dar o exemplo. Atividade física regular, você que já é homem, que tem mais idade, o ideal é que faça uma caminhada aí de pelo menos 30 minutos, todos os dias, durante o dia, é a recomendação. Uma alimentação com baixo teor lipídico, né, baixa gordura, e alto consumo aí de vegetais e também de proteína animal é importante para a saúde do homem. É importante ter um hábito de vida saudável para viver mais, né? Viver melhor. E também não tem nada assim na literatura que considere com robustez que
por exemplo, uma dieta baixa em gordura seja associada a menor índice de câncer de próstata. Mas, assim, os guidelines, né, que são as entidades responsáveis pela urologia no mundo, recomendam, de fato, um hábito de vida mais saudável. Eles recomendam. Bom, a partir de que momento há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica em um caso de próstata? Então, o paciente que tem câncer de próstata, o câncer de próstata ele é um câncer que isso é importante falar aqui, até em termos de informação. O câncer de próstata ele cresce muito devagar e ele cresce na periferia da próstata. Geralmente, na maioria das vezes, o câncer de próstata em estágio inicial ele não causa sintomas, garotinho. Isso aí é perigoso, porque quando ele vem causar sintomas, geralmente já está em estágio avançado, já pode ter metástase, já pode ter espalhado para outros órgãos, e isso aí é preocupante. Então, por isso é importante a gente acompanhar desde a idade recomendada pela sociedade, né, desde os 50 anos, para a gente fazer a importância do rastreio, do exame com o urologista, é fazer o diagnóstico precoce. Com o toque retal, a gente consegue identificar de maneira bem precoce. Então, daí a necessidade do toque daí de a fato. necessidade, de maneira precoce, o câncer de próstata. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima. E, geralmente, a cura vem, com o que você perguntou, com a cirurgia. Hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico gigantesco para o câncer de próstata, mas a cirurgia ainda é aí, praticamente o carro-chefe para operar câncer de próstata, tanto em estágios iniciais, quanto em estágios mais avançados. Geralmente, a gente não opera o paciente que tem muita comorbidade, paciente diabético, que já tem muita comorbidade, né, que anda pouco, que faz pouca coisa em casa, ou o paciente que já tem uma doença espalhada para outros órgãos. Não estou dizendo que não existe tratamento inclusive nesses estágios, mas a cirurgia, em estágios mais avançados, já vai perdendo a sua força. Como fica a vida de uma pessoa que passa pelo procedimento cirúrgico? Como é que fica a vida dela depois do procedimento cirúrgico? Importante demais essa pergunta, garotinho. A próstata é um órgão responsável por deixar o líquido espermático mais fluido, né? Mas, assim, perto da próstata, a próstata ela é localizada embaixo da bexiga, então ela é importante na regulação ali da urina, né, da diurese do paciente. E quando a gente retira a próstata, o paciente ele pode ter incontinência urinária. E também o paciente pode ter disfunção erétil, impotência sexual. A literatura diz aí que em torno de, mesmo com toda a tecnologia que existe no mundo, com cirurgia robótica, cirurgia videolaparoscópica, pode acontecer em torno de 50% dos pacientes, de cada 10, 5 podem ficar impotentes. Em torno aí de 30% a 20% dos pacientes podem ficar incontinentes, perdendo urina sem querer, né? Mas, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, o que a gente percebe é que isso tende a melhorar, mas realmente pode acontecer após a cirurgia do paciente ter um grau de incontinência e um grau de impotência sexual. Mas isso tudo, na consulta, a gente conversa, explica para o paciente e a gente bota na balança, né? Um câncer e uma chance de ficar impotente ou incontinente. Então, a gente coloca isso na balança e, na maioria das vezes, a gente pondera e trata cirurgicamente, porque o paciente não pode ficar com câncer. De fato. Vamos lá, áudio do ouvinte aqui com a gente. Oi, bom dia. Adriano, que entrevista maravilhosa. Estou aqui emocionadíssima com essas colocações. Que maravilha. O progresso na nossa terra chegando com seus próprios filhos, né? Meninos que a gente viu nascer. Sou eu, Socorro. E fico muito feliz em estar ouvindo, né, esse menino que está aí dando essa entrevista, essa criança maravilhosa que prosperou, está prosperando para vir fazer um bom trabalho na nossa comunidade. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Proteção divina. Deus o abençoe. Está aí, nossa querida Socorro, diz que o bom da Barra é o seu povo. Obrigado, Socorro, obrigado, e também fico emocionado, viu, ouvindo minha história, e emocionado também estar voltando para minha terra, e muito obrigado por ouvir isso aí que você falou.
Que maravilha. Dri, não divulga meu nome não, só pergunta aí o doutor. Tá certo, um bom dia para você. Eu tenho continência urinária, mas isso varia do período do ano. Como é que é isso, doutor? Ele disse aqui que tem continência urinária. Deve ser incontinência. É incontinência urinária. Só que ele disse que é como se determinada época do ano ficasse mais constante, e depois passa. Isso aí ele precisa passar por uma avaliação, precisa fazer exames de imagem para a gente avaliar direitinho o trato urinário dele, para saber o que é que de fato está acontecendo. Mas isso aí, eu não sei a idade dele, que perguntou, mas já pode ser um sintoma de próstata um pouco crescida. A próstata crescida, ela pode dar esse sintoma de, às vezes, ficar um pouquinho incontinente em determinada época do ano, principalmente períodos mais frios. Por isso ele precisa ser investigado. Mas aí é um papo que a gente precisa ter com ele. Olho no olho. Olho no olho, atendimento ali para a gente investigar direitinho o que é que está acontecendo. Verdade. Por que nós negros temos a incidência maior de termos o problema? Então, garotinho, o câncer de próstata, ele tem uma dependência genética muito grande. Existe um gene chamado BRCA2, que ele, quando está mutado, ele praticamente ali causa o câncer de próstata. E os negros, eles têm uma mutação maior nesse gene. O que a gente sabe na literatura médica é isso, que os negros, eles têm uma incidência maior de mutação desse gene BRCA2. É uma alteração genética. Mas não se sabe de fato por que o negro tem essa alteração genética. Mas assim, é bem estudado isso na literatura e, infelizmente, tem uma incidência maior aí de câncer de próstata nos negros. Por isso precisam iniciar o rastreio com mais precocidade, né? Acima dos 45 anos para o negro. Disfunção erétil. Já preconiza que tem que procurar mais cedo o profissional da área da urologia? É importante, garotinho, o paciente com disfunção erétil, né, com impotência sexual, que não está conseguindo ter relação sexual com sua esposa, sua parceira, seu parceiro. É importante que esse paciente ele procure o urologista, porque a disfunção erétil é multifatorial, né? O paciente pode ter uma disfunção erétil porque tem uma diabetes e aí não tem uma vascularização peniana boa. Ele pode ter uma disfunção erétil porque está passando por problemas psicológicos, psiquiátricos, e aí a gente tem que diagnosticar e atuar aí com medicações também. O paciente ele pode ter uma disfunção erétil porque está com inflamação ou infecção na próstata. O paciente pode ter disfunção erétil porque foi operado ou uma cirurgia prévia que ele já passou. Então, ele tem que passar uma consulta com o urologista. Então, é essencial. É essencial. Doutor, essencial. A gente percebe muito hoje os homens ainda nessa questão da ignorância, às vezes já vai direto, né? Quando tem um problema como esse do qual nós estamos tratando agora, de usar medicamento. E usar medicamentos sem uma orientação, o que vem acarretando muitos desencarnes, inclusive aqui na nossa cidade. Sim, sim. Eu percebo muito, a gente atendendo ambulatorialmente, a gente percebe muito isso. O paciente chega no ambulatório já usando medicação para disfunção erétil, sem orientação profissional, e o que a gente faz é orientar da maneira correta. Às vezes chega usando a medicação errada e não funciona, e aí chega com um psicológico muito abalado. Mas assim, hoje em dia, na urologia, a gente tem um arsenal de armas para tratar a disfunção erétil, né? Desde o tadalafila, que todo mundo conhece, com a dose adequada. A gente também tem as canetas, que a gente chama de, entre aspas, canetas penianas, que na verdade são medicações que a gente aplica no pênis para dilatar a vascularização ali peniana e melhorar a disfunção erétil com alto índice de melhora e de satisfação dos pacientes. E em casos mais refratários, a gente também tem os implantes de prótese peniana, né? Mas aí já são para os casos que a gente não conseguiu tratar. E a gente vai estar fazendo isso tudo aqui na Barra. Que maravilha. O senhor já está uma semana em nossa cidade e a gente sempre quer o melhor para essa nossa cidade. E se tratando de saúde, qual é a análise que o senhor faz dessa semana, embora está chegando ainda tomando o pé, em relação, porque o que diz de um povo é a sua boa saúde. Sim, sim. Quando a gente compara a saúde da Barra de quando eu nasci, comparação a hoje, a saúde da Barra evoluiu de maneira absurda, né? A gente não pode deixar de ponderar isso. A Barra praticamente tinha um hospital, praticamente não tinha pouquíssimos PSFs, né? Postinhos de saúde, e hoje em dia, se a gente for comparar com 30 anos atrás, a saúde é bem melhor. A gente tem 2 hospitais,
tem uma UTI na cidade, tem um tomógrafo na cidade, tem diversos PSFs na cidade, tem agora um ambulatório de especialidades, né? Você pode ser atendido pelo SUS, por um endocrinologista, por um cirurgião, por um pediatra, por um cardiologista. Então, isso a gente tem que ponderar. Mas também a gente estava conversando com você mais cedo, a gente preocupa porque a cidade cresceu muito. E o que o pessoal para na rua para pedir mais saúde, a gente precisa melhorar a assistência cirúrgica da cidade, aqui na cidade, precisa melhorar a assistência também hospitalar da cidade. Eu acho que a Barra cresceu muito, os hospitais andam mais lotados e a gente precisa talvez ter mais profissional nas portas atendendo o povo. Mas assim, eu acho que o pessoal que faz a política, faz a gestão, está ciente disso, e eu acho e tenho fé que vão melhorar, que isso vai melhorar e vai se resolver. Bom, o senhor já houve uma conversa do senhor para com o atual prefeito, por sinal amigo nosso das entranhas do Rosário, Romeu? Já, Romeu, a gente joga bola desde que eu sou criança, ele já era mais adulto, a gente joga bola junto, é amigo da minha família. A mãe de Romeu, Dona Diva, é amicíssima da minha avó Glici, então a gente tem uma relação familiar muito grande com o atual prefeito. A gente vem conversando desde outubro sobre melhorias para a saúde da cidade, e essa semana também conversei com a secretária de saúde. Assim, eles estão cientes de tudo, viu, garotinho? Eu acho que a tendência é melhorar e vai melhorar, eu tenho fé que vai melhorar. Maravilha. Boa. Áudio de ouvinte participando com a gente. Oi, bom dia. Vamos lá? Para você na sintonia com a gente. Bom dia, Gungazinho. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gungazinho. Estou muito feliz, né, de saber que você virou um grande doutor, né, filho da nossa cidade, né? Jesus te abençoe hoje, você e sempre. E eu conheço, né, muito tempo, uma pessoa carismática, carinhosa. Que Jesus te abençoe. Aqui é a Isnara que está falando. Thaís Nara falando, né? Todo mundo feliz, né? Filhos nossos, retornando à terra, é tudo que a Barra quer. Muito obrigado, Isnara. Fico muito feliz em ouvir os relatos dos ouvintes, da população da Barra. Assim, por onde eu ando, garotinho, na rua, o pessoal, eu paro para conversar, né? Nos babas. O pessoal também está muito feliz aí com a minha vinda, e eu também estou muito feliz e realizado em estar voltando para a Barra. Eu falava ontem com a amiga Simone que a gente tem dado uma sorte danada. Não é de agora, né? É isso que a gente pontuar a questão médica. A Barra sempre teve assim bons profissionais na área da medicina. Dela própria, os filhos dela, ou aqueles que chegam aqui, como é o caso de Walker, né? Que chegou aí, por mais proposta que recebe, ele não sai, ele fica aí. Doutora Viviane vai e volta e está aí, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso e a gente percebe... Até o próprio doutor Francisco, né, esteve aqui com a gente percebe que mudou, Gungazinho, a forma de tratar o paciente. Por exemplo, ontem nós ouvíamos um relato sobre o doutor Wallace, que isso é bom para a gente, é um feedback maravilhoso, porque às vezes você chega no consultório, vai com a sua enfermidade, e quando você recebe um bom atendimento do profissional médico que ali está, praticamente já começa o seu tratamento para determinada enfermidade. Sim. Hoje em dia a gente preconiza muito na faculdade, e eu acho que isso também vem muito do médico, da essência do ser humano. O paciente, ele chega com sua doença, ele chega carente de saúde, mas ele chega muito carente também de atenção. E o médico, ele tem obrigação de olhar para o paciente com humanidade. É o mínimo que a gente tem que fazer para o paciente. A gente trata sempre, mas a gente também tem que dar atenção, apoio, carinho também, entre aspas, para o paciente se sentir acolhido. Isso é importantíssimo na medicina, Adriano. É importantíssimo. Isso aí a gente não pode deixar de abrir mão. Eu gostaria que o senhor desse uma recapitulada, né, na sua agenda, né, a nível de Barra e a nível de região, porque também já é pré-requisitado em outros municípios. Sim. A gente está em conversa com o Ibotirama para ver se vai atender lá também. Vou fazer atendimentos no particular em Buritirama na semana que vem já. Estou fechando também um contrato com São Francisco do Conde,
que fica longe da Barra, mas é rota para Recife. Eu tenho um filhinho lá em Recife, então todo mês eu vou ter que ver meu filho, por enquanto. E eu peguei um ambulatório na Policlínica de São Francisco do Conde de Urologia. Então, a gente vai estar além da Barra aqui, na região toda, atendendo. Em princípio, aqui na região mais no privado, mas a gente vai estar aí atendendo na região todinha. Que maravilha. Meu querido, meu carinho, meu respeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui hoje. Doutor Flávio? Vamos lá, doutor Flávio. Tem um áudio aí, doutor Flávio? Vamos lá ouvir. Chega para cá, doutor. Bom dia, como é que está o senhor? Primeiramente, gostaria de agradecer. Bom dia a todos os ouvintes da Grande Rio FM. Aqui quem fala é doutor Flávio. Primeiramente, gostaria de agradecer ao amigo Garotinho por abrir espaço no seu programa para, mais uma vez, falarmos sobre saúde, trocar essa ideia, como diz ele, é isso que faz pessoas inteligentes, trocar ideias. E agradecer, Garotinho, por hoje você receber aí esse grande homem, tá certo? Esse grande médico, que é o nosso amigo, Dr. Bonifácio Camandaroba, Gungazinho, tá? E dizer que esse homem, Garotinho, que está aí no seu estúdio, é de um coração sem tamanho, tá certo? De uma dignidade monstra. Por quê? Desde o dia que ele saiu da Barra, a promessa dele era que ele retornaria. E ele esteve em vários e vários ambientes. E esses ambientes onde ele esteve tentaram subtraí-lo, porque um médico do cacifo dele, um médico da categoria dele, dificilmente um serviço que o tem deixa sair. E foi isso que aconteceu com ele. Serviços aí fora tentando segurá-lo, pedindo para ele ficar mais um pouco, mas ele disse não, eu tenho uma missão a cumprir, que é retornar para a minha cidade. Esse jovem que está aí, ele é apaixonado pela Barra. Ele é tão apaixonado por aqui quanto eu. Ele ama essa cidade, ele joga bola aqui na cidade, ele participa das atividades comuns. Esse é o diferencial desse homem que está aí. Foi um áudio? Foi um áudio, né? Tem um outro? Portanto, eu fico muito feliz e lisonjeado em tê-lo no nosso grupo de trabalho. Mais uma vez, ele já esteve aqui há alguns anos atrás, antes de ir para essa terceira etapa aí de graduação, né? Que foi médico, cirurgião geral que ele é, e agora urologista, cada vez mais a fundo na medicina. Então, fico muito feliz de tê-lo aqui conosco, tá? Desejo boas-vindas ao meu amigo, um abraço, que Deus esteja com ele, que Deus o abençoe muito, e que eu sou muito feliz de tê-lo por aqui. E garanto ao povo da Barra, hoje vocês têm o melhor médico para tratar de urologia aqui em nossa cidade. Não há mais necessidade de sair para outras cidades em busca desse serviço, tá? Cada vez mais vamos fortalecer essa matéria aqui para prestar o melhor serviço ao povo. Então, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, viu? Um grande abraço. Está aí, doutor Flávio, outro grande profissional que eu já tive a satisfação de conversar aqui nos estúdios da Grande Rio, sempre abordando um assunto pertinente à área da saúde para o nosso povo. Flávio, eu ia mandar um grande abraço para ele, que além de um excelente médico, colega de profissão, é meu amigo. E a gente está trabalhando junto, a gente pensa em coisas ótimas sempre para a Barra. E eu agradeço demais essas palavras, viu, meu amigo? Estaremos juntos nessa caminhada e muito obrigado mesmo pelas palavras. Show de bola. Quem fica feliz é o povo da Barra, quem fica feliz somos nós, como filhos dessa terra, por ter tão bons profissionais na saúde hoje aqui em nosso município. Meu querido, um ótimo dia para o senhor, meu carinho, meu respeito, e nós estamos aqui para facilitar aquilo que for melhor para o nosso povo. Garotinho, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acompanho você, seu trabalho. Quando a gente está aí fora, a gente que ama a Barra, a gente tem muita saudade daqui. Meus familiares fora da cidade, eles sabem o tanto que eu ouço a Barra. E graças a Deus que a gente tem você. Graças a Deus. Quando a gente está lá fora, a gente ouve muito você para matar um pouquinho a saudade da cidade e manter a gente também informado do que está acontecendo na cidade. Muito obrigado pela oportunidade e a gente vai ao longo do ano aí, sempre que precisar, eu estou à disposição para a gente conversar sobre diversos assuntos aí. Estaremos juntos. E aí eu vou bater muito nessa porta do senhor aí para a gente trazer essas informações para esse nosso povo, tá bem? Um abraço para o senhor. Então é isso.
trocamos uma ideia, batemos um papo, né, doutor Flávio, com o doutor Bonifácio, o Gungazinho, hoje aqui nos estúdios da Grande Rio. Faltou a gente falar da bola, só um trechinho, fazer que nem Douglas, sem sair do ar, sem se esquecer, né? E esse ano vai disputar por onde? As cores do Barra mesmo? Vamos, esse ano a gente tá vendo, tô vendo junto com meu irmão onde a gente vai jogar. Mas assim, futebol, para quem me conhece, é minha segunda paixão, é o que eu também amo fazer. Quer me encontrar aí na Barra, além dos consultórios, dos hospitais, pode ir em qualquer campo da Barra aí que eu tô jogando. Vou disputar o campeonato, estou me preparando para isso, para disputar o campeonato municipal. Mas a gente ainda não sabe onde vai jogar. Eu vou ver com o meu irmão lá onde é que a gente vai jogar. Você sabe que lá o contrato no Barra já está pronto, viu? Pode chegar. Eu tenho muito carinho pelo Barra, por Ney, por todo mundo, mas a gente vai ver. Verdade. Um ótimo dia para você. Muito obrigado você que acompanha a gente nas nossas plataformas, né? Na internet, de uma forma específica no Instagram da Grande Rio. Lá no canal Garotinho Notícia, daqui a pouquinho vai ter essa entrevista na íntegra para você. E você, ouvinte da Grande Rio, muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Mas cole mesmo na programação da Grande Rio, porque a qualquer momento pode surgir uma extraordinária que diz algo a você. Um ótimo dia. Você ouve a ZYC